história da Fazenda Santa Inês tem início com a família Monteiro de Barros, naturais de Andrelândia, Minas Gerais, município com base econômica na mineração. No início do século XIX, Antônio Bernardino Monteiro de Barros acumulou imensa fortuna com a atividade agrícola e 2 de seus filhos, igualmente prósperos fazendeiros, foram agraciados pelo imperador Dom Pedro II com os títulos de Barão de São José del Rei e Barão das Três Ilhas. A partir do final do século XVIII, houve uma significativa imigração de mineiros e de portugueses da Ilha da Madeira e dos Açores para o noroeste fluminense. A família Bernardino de Barros é um desses exemplos. O declínio da mineração em Minas Gerais pode ter sido um dos fatores da emigração dessa família. Aproximadamente no ano de 1870, 4 dos Bernardino de Barros adquiriram propriedades na província fluminense, o que seria hoje o município de Santo Antônio de Pádua. Entre eles, Francisco Bernardino de Barros, que se torna proprietário da Fazenda Santa Inês, possuindo lavoura extensiva de café, cana-de-açúcar e de milho. O engenho foi construído na fazenda por volta de 1870, produzindo açúcar e álcool. Residindo em uma moradia de pau a pique, Francisco Bernardino de Barros inicia a construção de uma casa de vivenda para maior conforto da família. No entanto, ocorre a abolição da escravidão e a evasão dos escravos da fazenda. Consequentemente, Francisco Bernardino fica sem a mão de obra para a colheita das próximas safras de café e de açúcar. Descontente com a maneira como foi conduzido o fim do trabalho escravo, retorna à Fazenda Três Ilhas de sua propriedade em Minas Gerais, falecendo pouco tempo depois. Entrevistei o advogado Roberto Monteiro Ribeiro Coimbra Lopes, que procura preservar e compartilhar a história da Fazenda Santa Inês. Seu Roberto, o primeiro proprietário dessa fazenda foi Francisco Bernardino de Barros. Eu queria que o senhor contasse assim, toda a trajetória da fazenda, a partir do momento em que seu avô comprou. Como é que é a história da Fazenda Santa Inês? Meu avô adquiriu essa fazenda em 1902. E em 1904, vieram para cá, para a fazenda, o meu tio mais velho, irmão do meu pai, José Ventura Coimbra Lopes, com 20 anos, e o meu pai, com 12 anos de idade. Os pais deles ficaram lá em São José das Três Ilhas. São José das Três Ilhas é Minas Gerais. Ah, Minas. Distrito de Juiz de Fora, hoje Belmiro Braga. Vocês têm uma relação muito forte com Minas, que a gente está quase que fronteira com Minas. As nossas origens são todas mineiras. É. Família da minha mãe, né? Os Monteiro Ribeiro, de Resende. Mas como é que foi a história dessa fazenda, né? O senhor conhece a história dessa fazenda, assim, desde o primeiro proprietário, no século XIX? Ele, aqui chegando, né? Ele desbravou e montou primeiro uma indústria de açúcar, cachaça. Aí nós estamos falando de quem? Francisco Bernardino de Barros. Né? E, inicialmente a fazenda foi aberta para a produção de açúcar, cachaça, álcool, essas coisas. E café? No segundo momento. No segundo momento. E aconteceu o seguinte, os canaviais adoeceram e ele então partiu para a lavoura cafeeira. Né? E, naturalmente, nessa lavoura cafeeira tinha milho, né? E tinha outras culturas, né? Feijão. Né? Aquela coisa da autossuficiência da fazenda, né? Exatamente. Aqui, na época do Francisco Bernardino de Barros, só se comprava
querosene para iluminar, que não havia luz, né? E também sal. O resto, até teares tinha aqui. A fabricação das roupas da colônia era feita aqui, né? Totalmente autossuficiente, né? Exatamente. Só querosene e álcool, né? E álcool não, e sal, né? É. E pólvora também, né? Naturalmente, né? Ferro bruto, né? Agora, o senhor falou que nasceu numa casa, a gente vai mostrar nas imagens, é uma casa que é uma casa de pau a pique. Isso. Quer dizer, o antigo proprietário dessa fazenda não chegou a concluir aquelas casas de vivendas que a gente conhece normalmente, né? Aquele estilo de 2 pavimentos, porque na época houve a abolição da escravidão, né? Ele já tinha assentado os alicerces, né? Para construir o palácio dele, porque em Minas Gerais, a terra do meu pai é cada uma casa, palacetes, estão vendo, né? E nesse ínterim aconteceu a abolição da escravatura. Uhum. Ele ficou sem mão de obra. E os cafezais por serem colhidos. Mas o filho mais velho, irmão do meu pai, tinha procuração, com amplos poderes. Ele andou vendendo muitas das terras, tá vendo? Né? E restaram aqui 120 alqueires geoméricos, de 48.400 cada alqueire. E meu pai acrescentou outros, depois que ele herdou, ele comprou e formou aqui 1.000 hectares de terra. Primeiro, a exploração do café, na época dele, né? Depois, naturalmente, o café, e tinha cana-de-açúcar, tinha, mesmo porque Miracema tinha usina, né? Feijão, tinha milho, né? E a fazenda tinha 120 colonos. Regime de colonato. Tá vendo? Colonato. Nós fornecíamos tudo, né? E recebíamos a terça. Dava casa, quintal, pasto para cavalo, financiava sem juros, da armazém, né? E transporte, né? O seu avô veio de Portugal? De Portugal. Qual a região que ele veio? Vila Nova do Gaia. Tem o rio, acho que é o Tejo O mesmo. senhor pode repetir o nome? Vila Nova do Gaia. Vila Nova do Gaia. É norte de Portugal. No norte, né? Como é que chama aquela segunda cidade? O Porto, a cidade do Porto. Ah, sim, perto do Porto. Fica na margem de um rio. Aham. E o Vila Nova do Gaia fica na margem oposta. Na beira do Douro. É Douro, né? Douro, Rio Douro. Não é o Tejo, não, né? É o Douro. Eu acho que é o Douro, sim. É o Douro, a região é Douro. Então fica em frente. Vila Nova do Gaia é a capital dos vinhos, né? Os vinhos finos de Portugal é de Vila Nova do Gaia, né? Certo. O senhor sabe dizer por que ele saiu de Portugal e veio para o Brasil? Dentro, assim, da memória familiar? Ele saiu de Portugal por alguns motivos. O primeiro deles foi que acho que ele arranjou uma namorada e os pais não aprovaram. Em segundo lugar, porque ele gostava de música, né? E também os pais não aprovavam. E, finalmente, porque o regime dos morgados, que o filho mais velho herdava tudo. Ah, ainda tinha então, isso. ele veio para o Brasil, né? Ah, que interessante, né? Eu acho que no Brasil esse regime prevaleceu até 1824, alguma coisa assim. Por influência... É só o primogênito, né? Entendi. Foi a primeira Constituição do Brasil, né? Que rompeu com a... Mas então... É curioso isso. E ele veio para cá, ele chegou, o pai deu algum dinheiro para ele? Ele veio para ficar na casa com o tio, morar com o tio. O tio era arquimilionário.
Aonde era essa casa? Minas Gerais. Minas, É. tá. E o tio, ao invés de ampará-lo de outra maneira, colocou ele para trabalhar Com os escravos. com os escravos, entendeu? Certo? Ele então relacionou-se, né? Você sabe dizer a cidade de Minas? Não sei. Não sabe. Não. Mas foi em Minas Gerais. Minas Gerais. Ele se relacionou na região, né? E como lá em Portugal, em Vila do Novo Gás, se mexia com muita madeira para fazer os tonéis de vinho. Tanoeiro, barris de vinho? Ele era um Um artesão. artesão. E aconteceu o seguinte, ele estudou, né? E se transformou num construtor de alto gabarito, né? Certo? Lá em Minas Gerais. Né? E com a crise de 1900, houve aquele problema na América, houve a quebradeira, né? E o café perdeu o valor. E eles se empobreceram. E o meu avô, ao contrário, tinha economias. Ele edificava, né? Entendeu? Certo? Construtor, né? Chefe, né? E em função disso ele comprou essa fazenda. Então aí ele veio, quer dizer... Não, ele não veio. Ele veio para essa região, comprou essa fazenda E mandou os filhos, ele não veio. Permaneceu em São José das Três Ilhas. Ah, tá. O senhor repete o nome da cidade? São José das Três Ilhas. São José das Três Ilhas. Quer dizer, então seu avô... Era uma vila. Em Minas Gerais, permaneceu em São José das Três Ilhas e mandou os dois filhos... um de 20 e meu pai de 12. Comprando essa fazenda do Francisco Bernardino de Barros. Não, dos descendentes. Dos descendentes dele, de tá. Francisco Bernardino de Barros, né? E aí começou a vida deles aqui nessa região fluminense, né? Exatamente, né? E o senhor sabe dizer assim, quando ele adquiriu essa fazenda, ainda tinham muitas benfeitorias, a fazenda ainda era produtiva, tinha pés de cafés? Não, a fazenda, quando eles chegaram, tinha lavoura, mas já estavam desativadas, né? E o engenho, tá vendo? Sim. Onde havia as máquinas de todo tipo, né? Primeiro era tocado a água de uma banqueta. A atual sede da Fazenda Santa Inês foi edificada entre os anos de 1937 e 1939, em substituição à de pau a pique. A família possui um variado acervo de móveis, mesclando um mobiliário que vai do século XIX ao Art Deco. O engenho destaca-se do conjunto das demais edificações como o principal prédio remanescente do século XIX. A Fazenda Santa Inês, resta apenas a parte central do engenho e a chaminé, construídos por volta de 1870 e que abrigavam um monjolo e máquinas de beneficiamento de café, arroz, milho, açúcar e produção de álcool. No ano de 1902, a Fazenda Santa Inês passa a ser de propriedade de Antônio Ventura Coimbra Lopes e de seu irmão mais velho, José Ventura Coimbra Lopes, igualmente mineiros. A Fazenda Santa Inês possuía 120 alqueires geométricos. A família adquiriu outras terras nas proximidades, anexando à fazenda aproximadamente mais 1.000 hectares. A Fazenda Santa Inês produzia em grande escala café, cana-de-açúcar, milho, feijão e arroz. Nessa ocasião, o trabalho na fazenda era executado por colonos e o contrato de trabalho em regime de parceria.
Mais de 100 famílias residiram na fazenda Santa Inês e a população era estimada em cerca de 1.000 pessoas, distribuídas em aproximadamente 120 casas de colonos existentes ao longo da propriedade. Nessas imagens, vemos uma das poucas casas de colonos que restou. Uma verdadeira cidadela, existindo uma venda onde faziam compras e eram feitos negócios e transações entre os proprietários da fazenda e os colonos. No campo da sociabilidade, havia um salão de bailes, espaço para jogar raia de malha, realizar festas juninas, do boi pintadinho e do mineiro pau. Agora, uma queixa assim, de muitos produtores também é a questão da geografia da região, que é muito morro e você não tem como usar um maquinário e, consequentemente, você precisa de uma mão de obra, a lavoura não pode ser mecanizada e, com isso, você não consegue competir com outras regiões. Acontece isso aqui? Deixa eu fazer uma colocação. O problema não é só esse, não. Né? Mas é também isso. Eu chego lá. Acontece o seguinte, é que a nossa região hoje chove pouco, muito pouco. Né? As minas de água que eram, por exemplo, na fazenda, eram riquíssimas, estão todas secas. Né? Então falta água. Nós temos um ribeirão aqui, não seca, mas diminuiu muito as águas. Né? Isso. Então, voltando à questão do seu avô, ele já pegou essa fazenda um pouco decadente, você falou que não tinha muita lavoura. Depois se organizaram. Né? Se organizaram, né? E a fazenda foi a partir da gestão do seu avô. Café e também a produção de cana por conta do engenho em Miracema. Aí, essa produção já ligada à cana-de-açúcar, ela foi feita em arrendamento. Certo? Fez esse arrendamento. Aí o senhor fala dos colonos. Em que momento os colonos chegaram nessa fazenda? Não. Naturalmente, quando chegaram aqui, já havia regime de colonato, né? Certo? Quando o seu avô chegou aqui? Né? O senhor sabe dizer colonos estrangeiros ou colonos nacionais? Não. Tinha muito italiano, libaneses, né? E afros, né? Né? Tá. Principalmente italianos, porque, por exemplo, libanês geralmente não trabalha em lavoura, não. Mas tinha libanês aqui... Que tocava a venda, né? Tocava lá o movimento da cana-de-açúcar, né? Libanês. É uma característica diferente, porque geralmente são espanhóis, portugueses, italianos, que geralmente o libanês fica mais no comércio. Português, né? Exatamente. Né? Mas aqui teve colonos libaneses na fazenda. Teve né? Mais do comércio, das vendas. É porque a fazenda também vendia produtos, né? Vendia. Comercializava. Tá. Perfeitamente. Né? Aí as casas dos colonos ainda existem até hoje na propriedade? Algumas. Né? Nós dividimos a fazenda em 1978 e 79, cada um tomou posse do seu quinhão. Tá certo. Então, mas os meus irmãos, quase todos abandonaram a fazenda. E as casas colonos deixaram. Entendeu? Certo. Agora, com relação a esse sistema do colonato, o senhor chegou a falar, o proprietário ficava com a terça. O proprietário dava casa, quintal, pasto para cavalo, pequenos animais, né? Financiamento sem juros, sem correção, né? Para receber na época da safra. E sacaria, transporte, lenha, era tudo por conta da fazenda. Né? Ficava com um terço da produção. Um terço da produção. Certo. E... Um detalhe, mas a fazenda não comprava o terço da produção. O colono tinha muitas máquinas de café, de arroz nessa região, ele ia lá, se quisesse vender para terceiro, podia vender, se não quisia, a fazenda ficava. Entendi. Em pagamento, não? Certo? Não era obrigado a vender para a fazenda. Certo.
E a fazenda, assim, em termos assim, de engenhos, qual é o inventário que ela tem assim, para café, também pilava café? Hoje as máquinas não existem mais. Uhum. Máquinas de café, de arroz, moinhos de fubá. Né? Beneficiava isso tudo, né? Beneficiava isso tudo. E ela tinha, me parece que um armazém em que as pessoas vinham aqui comprar. Mas o armazém não era da fazenda. Não, né? Não, era de outras pessoas. Né? Que Funcionava aqui dentro da fazenda. Exatamente. Né? Tá certo. E aí passou a gestão do seu avô para o seu pai. O seu pai deu continuidade? Não, o meu avô dividiu os bens da seguinte maneira. Para o que veio com meu pai aqui, o José Ventura, deu com a irmã Maria, deu os bens de São José das Três Ilhas. Uhum. E para essa fazenda aqui, deu para 3 irmãos. O meu pai, o irmão mais novo e a irmã mais nova. Só fala o nome do seu avô, que a gente acabou não falando. José Ventura Lopes. José Ventura Lopes. Né? Casou com a Coimbra Lopes. Coimbra Lopes. Né? Prima? Era prima? Dele não. Não, né? Não. Era parente do Francisco Bernardino de Barros. Né? Certo. Agora, os descendentes os ascendentes da minha avó eram judeus. Agora, segundo meu pai, na ancestralidade dela tinha um indígena. Então, o seu pai ficou como um dos herdeiros aqui da fazenda. Com 2 irmãos. Um homem e outra mulher, né? E eles também, a atividade produtiva da fazenda... Eles não vieram para cá. Não. Meu pai trabalhou. E com os frutos percebidos aqui, ele comprou uma fazenda de mais de 300 alqueires em Itapiruna, Fazenda São Vicente. Uhum. Tiraram 20 alqueires, 40 alqueires, se não me engano, e em troca dessa fazenda aqui, deram à irmã, que era casada, construíram sede, e currais, essas coisas todas, deram à irmã em troca daqui da Santa Inês. Então ficaram aqui meu pai e meu tio Francisco. Né? E depois o meu pai ficou e desmanchou a sociedade com meu tio Francisco. E qual a atividade produtiva na gestão do seu pai, dessa fazenda? Primeiro foi café, né? Continuou naturalmente, tinha milho, tinha feijão, na verdade. E depois... E a cana também, porque tem a usina aqui. Exatamente. Né? E a cana. Agora, depois houve a queda da cafeicultura e entrou algodão. Meu pai introduziu na região noroeste fluminense a cultura do algodão. Entendeu? Então ele foi, gradativamente, ele foi transformando a atividade... O café e as outras atividades, mas principal também o algodão. Foi o algodão. Não, principalmente o algodão. Então como é que foi essa gestão, essa parte do algodão? Com a crise de 29, né, a situação da lavoura ficou muito melindrosa, ficou decadente. E ele estudou para ver o que encontrava que podia introduzir na fazenda. E ele descobriu o algodão. Foi pioneiro. Foi pioneiro. O senhor fala o nome do seu pai? Antônio Ventura Coimbra Lopes. Né? Foi pioneiro no algodão. Né? E ele colhia aqui 1.500 arroz de algodão. Só que era uma fazenda tudo branco, né? Certo? Agora... E qual o sistema? Ainda no colonato? Ou tinha ainda com o sistema de colonos? Em parte de colonos. O algodão não. Não, o algodão não. O algodão, empregados. O algodão eles colhiam e pela pesagem recebia uma quantia. Você entendeu, né? Se eles recebessem 10 quilos, recebiam o valor de 10 quilos. Né? 100 quilos. Né? Como é que é a plantação de algodão? Assim, por exemplo, um pé de algodão. Por exemplo, café a gente sabe que são 25 anos, desde o momento que você planta.
A produtividade de um pé de café. E algodão, como é que é a lavoura de algodão? É praticamente renovado anualmente, né? Ah, é? É. Um pé que foi produtivo, ele já não é produtivo no ano seguinte? É. Então tem que estar sempre replantando. É, exatamente. E acontece o seguinte, o algodão é uma cultura muito exigente. A começar pela semente. A semente do algodão está lá embaixo no engenho. Os caixotões, está ouvindo? Tinha que selecionar, colocar dentro dos caixotões e vedar completamente. Certo? Com fitas, né? Para não haver, não entrar ar, não há nada, né? Insetos, Aí preparava-se a terra, plantava o algodão e tinha que fazer o controle das pragas, né? O algodão tinha muita praga, né? Professor Roberto, para mim só não ficou claro o regime de trabalho no período do plantio do algodão. Não é mais o colonato? Não. É empregado mesmo da fazenda? Não, eles tinham parceria, né? Plantava para as suas necessidades. Cada um tinha seus pés de algodão responsáveis? Não. Era turma, né? E se colhesse 100 quilos, eles seriam remunerados pela pesagem. Pela pesagem. Tá certo. Entendeu? Tá. Certo? Tá certo. E a lavoura de café era meia. A fazenda formava a lavoura, né? E dava meia a eles. Eu estou insistindo nisso porque o Brasil sempre, historicamente, tem um problema com a questão da mão de obra, né? Até hoje, né? Você tem um problema da mão de obra. Hoje, no campo, aqui né? Nunca teve. Aqui no nunca. campo? Não. Aqui nunca teve? Não. Então, Hoje, já vem de alguns anos. Essa política do PT, por exemplo, foi uma política... afastou o homem do campo. Exatamente. Mandou um para a cidade e ele lá morando mal, né? O chefe trabalhando e as crianças ficavam lá entregues aos malandros, né? Certo? Então, a partir da gestão do seu pai, a fazenda, além de café, milho, cana, a atividade principal dela se tornou algodão. Aí aconteceu o seguinte, os compradores de algodão, meu pai era um homem esclarecido, tinha um homem de prestígio. Qual era o mercado dele, assim? Tinha a fábrica de tecido em Miracema e Porciúncula, vendia muito para Porciúncula. Mas diz ele que todos deram prejuízo a ele. Sr. Roberto, a gente estaria mais ou menos em que ano, quando o seu pai começa assim, a ser um grande produtor de algodão e vender os produtos? Só para ter uma noção, uma década mais ou menos. Vamos dizer, a partir do final da década de 30 e em seguida, década de 40, né? Então ele não conseguiu ganhar dinheiro com plantio de algodão? Não. Ele conseguiu vencer a crise. Mas ele se queixou de que todos davam prejuízo a ele. Que o último vendedor para que ele vendeu em Porciúncula, comprador, deixou de devolver milhares de sacos. Ele vendia e o chefe tinha que devolver os sacos para ele poder, né? Ele não devolveu, né? Então ele desistiu do algodão, né? Com a saída do algodão entrou a risicultura, né? Colhia aqui 10 a 15 mil sacos de arroz, né? Regime de colonato, né? E pecuária mista, né? Leite e corte, né? E tinha, né? Um pouco de café. Sempre aquela lavoura, né? Exatamente, né? Mas não era para autossuficiência, subsistência não, comercializava mesmo, milho. Tinha. Sempre foi uma fazenda produtiva, né? E tinha porco, né? Grande parte do milho era consumido com porco, né? Sim. Tinha uma criação grande de porco, né? O pai do advogado Roberto Monteiro Ribeiro Coimbra Lopes
O capitão Antônio Ventura Coimbra Lopes tornou-se único proprietário da fazenda Santa Inês e produzia cana-de-açúcar, café, milho, feijão e arroz. Na crise econômica de 1929, com a consequente queda no preço do café, a fazenda passa a ser uma grande produtora de algodão, superando as outras culturas agrícolas. Abastecia as fábricas de tecelagem das regiões norte e serrana do estado do Rio de Janeiro, inclusive a tradicional fábrica de tecelagem São Martino, em Miracema. Agora, e o senhor, dentro dessa sucessão? O senhor, filho de produtor rural e tal, o senhor deu continuidade, o senhor é advogado, mas como é que foi essa questão da sua sucessão na fazenda? Eu estudei e sempre gostei do júri. E eu passei por Valadares, e tomei conhecimento que lá, além das sessões ordinárias, entendeu, do júri, tinha várias sessões extraordinárias, porque lá é um centro e havia muito problema, né? E fui para Valadares, né? Fiquei lá 1 ano. Mas o meu irmão mais velho, que ficou tomando conta da fazenda, papai voltou para Miracema e ficou tomando conta da fazenda. Quantos irmãos são? São 7, né? 7. Então, o meu pai, já com idade, né? Fez uma carta para mim me convidando para voltar e tomar conta da fazenda, né? E assim aconteceu. Mas 6 meses depois, o meu irmão resolveu a voltar para a fazenda, né? E eu fiquei advogando em Miracema, Palma, Minas Gerais e Pádua, Santo Antônio de Pádua, né? Em setembro de 1965, meu pai fez a doação e eu tomei posse da fazenda. Agora, da seguinte maneira, o meu irmão mais velho, que era o 5º da família, e meu irmão mais novo, que era o 7º, ficaram com a fazenda que foi de Custódio Bernardino de Barros, que era irmão de Francisco. Meu pai tinha comprado, né? E eu fiquei com as 4 irmãs aqui na fazenda. E em 1977, 78, 79, dissolvemos o condomínio, né? E aí o senhor ficou como proprietário da fazenda? Fiquei da sede, né? O engenheiro Jacob é uma irmã, né? Desde o dia 31 de março de 1996 até os dias atuais, a Fazenda Santa Inês tem sido objeto de aparições de Nossa Senhora, que vem deixando inúmeras mensagens e concedendo graças, muitas delas reveladas em depoimentos dos agraciados. Uma gruta foi escavada na rocha ali existente por indicação de Nossa Senhora, em locução interna mantida com uma vidente. Agora, nessa fazenda também tem um episódio também que é a questão da aparição de Nossa Senhora, né? Sim. Como é que foi esse episódio? Nós tínhamos a Fazenda São Vicente, que foi também do meu pai, né? Nós tínhamos muitas ligações com atividades, né? E meu pai era político, né? E um político de lá, que era deputado, foi secretário de Estado, a Nossa Senhora apareceu para ele na atividade, zona rural, em 1967. Então, eu que sempre fui um servo de Nossa Senhora, né? E nossa família passou a frequentar o santuário. Tá, né? Na atividade. E eu me perguntava se um fato dessa grandiosidade acontecesse na Santa Inês, como é que eu ia administrar um fato dessa natureza? 29 anos depois, aconteceu. E como é que foi? Aconteceu o seguinte: em Laranjal havia aparições de Nossa Senhora. Minas Gerais. Laranjal, em Minas Gerais. Município de Laranjal. E aconteceu o seguinte: o pessoal de Miracema frequentava Laranjal. E a vidente lá era uma menina de 12 anos, né? Érica,
resolveu vir visitar Miracema, né? A amiga que passou a ser do pessoal de Miracema que frequentava, né? E quando estava tomando banho, segundo ela me relatou, né? Na casa de uma dessas pessoas, a Nossa Senhora falou com ela que ela apareceria nas terras aqui do município de Miracema, que ela procurasse, né? E uma dessas pessoas relacionadas lá com o Laranjal tinha sido professora aqui, né? E nessa conjuntura, ela resolveu convidar a Érica para vir para fazer uma visita aqui ao local onde ela tinha sido professora. E morava ali a merendeira dela, que estava operada, né? Foi lá, visitou a escola, tá? Então, viu a casa da merendeira. E aqui chegando, né? Um beija-flor. Beija-flor. Ia lá, voltava, né? E ela, a Érica, então resolveu seguir o beija-flor, né? Com ela mais algumas pessoas, né? E foi encontrá-la, foi até um bosque, que é o Bosque das Aparições. E ainda chegando, o anjo Gabriel e um anjo infante, né, anunciaram a eles, a Érica, que no dia 15, isso foi 31 de março. De que ano? De 1996, entendeu? Que eles vieram aqui, né? Dia do aniversário da minha mãe. Então, o anjo Gabriel e o anjo infante disseram aí que no dia 15 e no dia 20 de abril estariam aqui na fazenda, entendeu? Naquele local, para pregar, tá vendo? Os ensinamentos do pai, né? Desde que o Roberto consentisse, né? Roberto eu, né? E eu estava preparando para sair para a missa de aniversário da minha mãe, que era 19h30, quando eles chegaram lá em casa, né? A minha cunhada os recebeu, né? Mandou entrar e falou que eles queriam falar comigo. Aí me deram a notícia e perguntaram se eu consentia, né? Né? Um devoto de Maria, como é que ia ser, né? E começou assim. Agora, nesse dia que eles estiveram aqui do Beija-Flor, o Beija-Flor, depois que eles estiveram lá, o Beija-Flor regressou e eles voltaram. E dali, foi para o destino dele. Mas com um detalhe, eles tiveram sinais, né? E tinha nas proximidades uma mangueira em V, né? Nessa mangueira tinha uma névoa branca, que eles foram lá ver, e lá chegando, colocaram a mão, era como que gelo, né? Um gelo, tá vendo, né? Era macio, mas era a frieza de gelo, né? A temperatura, né? E outras coisas que eles viram aí, né? Mas, então no dia, no dia 15 de abril de 1996, tinha umas visitas aqui na casa da nossa servidora. E ela pediu então que só tivesse aqui a Érica com o primo, 3 pessoas que tinham ali na minha casa, mais o pessoal lá da casa e membros da minha família, né?
no dia 15 de abril. Né? E, então nós viemos aqui. Né? 3 horas da tarde nós nos reunimos lá. Né? A vidente, né? O primo dela, a professora e o Fernando, que frequentava lá Laranjal também. E aconteceram muitas coisas. Um arco-íris do chão até quase a extremidade tem uma cobertura florestal. Eu tenho 100 hectares de mata aqui próximo da Santa, né, da fazenda. Né? E esse arco-íris ficou fixado mais de 1 hora. E houve uma chuva de arco-íris, né? Baixos, altos, entendeu? Aqui acendia, apagava, né? Muito cheiro de rosa eu não senti. Né? E quando estávamos reunidos no santuário, que não era ainda santuário, porque eu edifiquei depois, uma chuva localizada. Né? Isso daí depois vocês relataram isso para a igreja reconhece, como é que isso? Não, a igreja, o bispo já esteve aqui, né? Dom Roberto, que não é mais bispo hoje, né? Como é que a igreja viu essa aparição? Eles celebram aqui, entendeu? Né? Celebram missa. Mas eu acho que eles não dão aqui ao acontecimimento o valor que deveria. Mas não tem nenhum procedimento, não? Eles quiseram, de testemunhos, ouvir pessoas? Tem. Eu estou falando por parte da igreja, para ver se esse fenômeno é um fenômeno... Por exemplo, numa das aparições tinha uma caixa de som preta, né? E durante a aparição, Nossa Senhora se colocou nessa caixa preta, entendeu? Vendo ela de branco, né? Certo? E foi filmado. Levaram para o bispo, tá vendo? Né? Certo? E as mensagens. Mas assim, a igreja abriu um procedimento com relação a esse fenômeno? Não, eu saiba, não. Então fica mesmo na memória oral de vocês o que aconteceu. Tá. E muitos testemunhos, né? E muitas mensagens. Sim. No local das aparições, foi edificado um santuário dedicado a Nossa Senhora, Mãe do Imediato Consolo, e igualmente uma capela, estando acessível à população nas procissões e ritos religiosos. A fazenda acabou virando um local de peregrinação nos dias de celebração dos ritos católicos. E a primeira mensagem foi deixada no dia 14 de maio de 1996. Né? O que diz essa mensagem? O que diz a mensagem, assim? Queridos filhos, a cada dia que passa, o meu coração mais se alegra aqui por vocês. Dos 4 cantos do céu, esse aqui é o mais habitado pelos anjos. No último encontro do domingo passado aqui, estava cheio de anjos, evidente, né? Cheio de anjos, né? Jesus, Maria e os anjos. Quero que sempre rezem o texto aqui e nunca deixem de rezar o rosário em suas casas, pois o rosário é o segredo do meu imaculado coração. Eu amo muito vocês e sempre amarei. Não temam, pois sempre estou ao vosso lado. Quero que sempre que possam vão ao santuário e não deixem meu filho sozinho lá. Eu peço a cada um de vocês que a cada dia ame ao seu próximo e que rezem muito para todos aqueles que estão enfermos. Eu peço a cada um de vocês que sempre me ame mais e mais como eu vos amo e como Jesus amou. A cada dia que passa, o meu amor é mais forte por vocês. Quero que saibam que nunca deixarei de amar vocês
e nunca vos deixarei sozinhos. Não vos preocupeis com o que vem a acontecer, pois Jesus vai voltar e está muito perto. Eu peço para que cada dia estejam mais unidos como irmãos e nunca deixem de amar uns aos outros e de rezar pela conversão dos pecadores. Eu amo muito vocês. Érica de Souza Novaes. Entendeu? Aliás, é essa conversão, entendeu? Que é o sentido das aparições. Foi o primeiro dia que nós reunimos aqui. Houve vários fenômenos da natureza. Dentre eles, um arco-íris cobriu aquele morro lá, vinha até o chão. Só a pontinha lá que não tinha arco-íris. Tá vendo? E aqui houve uma chuva de arco-íris, altos e baixos, acendia, apagava, apagava e acendia. Muito cheiro de rosa. E além disso, chuva localizada. Nos molhou a todos. Daí a pouco a chuva passou e nós todos estávamos secos, papel, roupa, todo mundo, tá vendo, né? Na segunda década do século XX, o segundo distrito de Miracema dava enorme contribuição para os cofres públicos do município de Santo Antônio de Pádua, não recebendo, em contrapartida, investimentos na localidade. Isso acarretou um descontentamento da população daquele distrito e no ano de 1906 inicia-se uma campanha separatista de Miracema do município de Santo Antônio de Pádua. O capitão Antônio Ventura Coimbra Lopes, como vereador e prefeito do município de Santo Antônio de Pádua, foi um dos líderes do movimento separatista. Depois de 3 décadas de campanha, em 3 de maio de 1936, Miracema se torna um município independente, desmembrando-se de Santo Antônio de Pádua. Ficou composto por 3 distritos, ficando Miracema como sede e primeiro distrito, Paraíso do Tobias como segundo distrito, onde está localizada a Fazenda Santa Inês, e Venda das Flores como terceiro distrito.
Seu Roberto, e toda essa história bonita que o senhor contou, isso tudo vocês também estão dividindo, né, com a população de um modo geral, a história da Fazenda Santa Inês. Existe um museu aqui de Miracema municipal que leva o nome de seu pai, né? E vocês fizeram a doação de uma documentação de seu pai, porque ele foi presidente da Câmara, né? Meu pai primeiro foi vereador em Pádua, 1924, 23, 24. Em 26, lançaram a candidatura dele para prefeito, ele se elegeu e governou o Pádua durante 3 anos. Né? E criou a subprefeitura de Miracema, começou a melhorar Miracema. E a partir de 26 ele passou a chefiar o movimento separatista, que já vinha desde o princípio do século, mas não conseguiam. Foi tardia. Muito tardia. Porque geralmente na República que teve aquela onda de emancipação, né? Porque houve o seguinte, os políticos de Itapiruna, de Campos, do Goitacazes, eles temiam que, emancipado em Miracema, houvesse uma onda de emancipação como houve na atividade, por cima o Capricia Pádua, o Capricia Itapiruna. Em Pádua tinha Peribé, tinha Miracema, tinha, enfim, outros distritos que se emanciparam. Então, seu pai foi o idealizador da emancipação de Miracema, que fazia parte de Pádua. Ele pegou no meio do caminho. Né? Sim, já havia um movimento. Acontece que as lideranças que vinham até então, elas ajudavam as coisas a acontecer, mas não faziam. A história da Fazenda Santa Inês não para de surpreender. No ano de 2011, um sítio arqueológico foi localizado nessa fazenda em superfície rochosa de um córrego. Foram identificadas marcas de polimento e de amolação. Provavelmente estas marcas estão relacionadas à fabricação de machados líticos. Ao que tudo indica, trata-se de uma população indígena da etnia Puri. Com essa descoberta, pode-se possivelmente encontrar algum sítio de habitação que forneça informações sobre o padrão de subsistência, as tecnologias usadas, as formas de moradia e, caso haja sepultamento, conhecer-se sobre a morfologia do corpo humano das tribos que habitaram a região. O advogado Roberto Lopes, para preservar a rica história dessa propriedade, fez a doação dos livros contábeis da fazenda ao Arquivo Municipal Centro Cultural Melchíades Cardoso e criou o Centro de Cultura e Memória da Fazenda Santa Inês. O acervo compreende mobiliário, livros, documentos, fotografias, utensílios domésticos, instrumentos rústicos e equipamentos manuais de trabalho do campo. Além disso, objetos indígenas do sítio arqueológico descoberto na fazenda. Inúmeras peças sobre os castigos de escravos fazem parte desse acervo. Uma peça rara me chamou a atenção no memorial. Um tronco de madeira utilizado para prender vários escravos pelo pescoço, uma forma bem arcaica denominada de libambo, substituída depois por argolas de ferro. Através da memória oral, existe a informação de que houve uma rebelião de escravos na fazenda, mantendo os membros da família recolhidos no interior da casa-sede. 2 ou 3 escravos que haviam se insurgido contra a rebelião foram mortos pelos companheiros de cativeiro. Um dos parentes do fazendeiro negociou com os revoltosos, conseguindo por fim a rebelião. O Centro de Cultura
Cultura aceita visitas previamente agendadas e possui igualmente o projeto O Museu Itinerante Vai Até Você. Mediante contato através do telefone, pode-se solicitar uma exposição de todo o acervo do Centro de Cultura e Memória da Fazenda Santa Inês.